paz do Senhor, meus amados irmãos. Espero que todos vocês estejam bem, tenham passado uma semana abençoada, junto com os seus, com muita saúde, muita paz. Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos falando nesse segundo trimestre sobre os homens dos quais o mundo não era digno, e hoje chegamos à lição número 4 e falaremos sobre a confirmação de uma promessa. Não é o cumprimento de uma promessa, meus amados, é a confirmação de uma promessa, ou a confirmação da promessa que foi feita por Deus a Abraão. Nós não estamos falando aqui sobre o cumprimento, é sobre a confirmação. Então, por favor, mantenham as expectativas aí bem controladas, porque nós chegaremos lá, ok? Mas vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós temos um assunto bastante profundo para entrarmos hoje, acrescentaremos bastante coisa no nosso conhecimento. Mas vamos iniciar dizendo que, como nós já temos estudado, meus amados, aos 75 anos, Abraão ainda era chamado de Abrão, ele ainda se chamava Abrão. E ele migrou com a sua família de Ur dos Caldeus para Harã, lá no norte da Mesopotâmia. Eu acredito que nós já tenhamos falado sobre isso, por força deste chamamento divino. Algum tempo depois, ele partiu para Canaã, ou seja, para a terra prometida. E ali ele se depara com uma grande fome. E com isso ele se viu forçado, meus amados, a migrar para o Egito. Nós vemos isso lá em Atos 7, versículo 12. Nós vemos também em Gênesis, capítulo 12, a respeito disso. E sem confiar ali na providência divina, ele fingiu, inclusive, que Sarai era apenas a sua irmã. E assim, o rei egípcio quase incluiu ela no seu harém, né? É bem desta forma mesmo. E ao saber a verdade, o faraó obrigou o patriarca a deixar o Egito. Já de volta ali em Canaã, houve uma grande contenda entre os seus pastores e os pastores do seu sobrinho Ló, e assim, e por fim, eles se separaram. Ló foi para Sodoma, onde teve muitos problemas, mas muitos problemas mesmo, e precisou inclusive ser socorrido por Abrão. Nós vimos isso no capítulo 14, no capítulo 15 também de Gênesis. E depois disso, meus amados, quando Abraão tinha cerca de 80 anos, Deus confirmou as suas promessas a ele de uma forma sobrenatural. Isso está em Gênesis capítulo 15, nós já estudamos também, eu estudando uma pequena recapitulada aqui para os irmãos, mas Abraão ainda passaria por muitas provações, necessitando de paciência para que ele pudesse alcançar a promessa. O texto que nos é sugerido para estudarmos hoje, ele está em Gênesis 17, de 1 a 9. Gênesis 17, de 1 a 9. Então, se vocês puderem fazer uma leitura, façam uma leitura desse texto, ficará bastante interessante, embora nós estaremos explanando sobre ele nesta aula. Aqui, meus amados, nós já encontramos, quando nós entramos nesse texto, nós já encontramos aqui Abraão com 99 anos, quando que foi o momento que Deus aparece para ele, aparece para ele novamente. Isso está em Gênesis 17, no seu versículo 1. Muitos anos haviam se passado desde a promessa inicial, que se deu lá em Gênesis 12, como nós já estudamos. Em alguns momentos nós já vimos e já falamos sobre o tanto que eles vacilaram, não é verdade? Como no episódio ali de Agar e Ismael, que com o relacionamento com Agar surgiu Ismael, lá em Gênesis 16, quando eles tentaram ajudar ali Deus a cumprir a sua promessa, como se Deus precisasse de ajuda. E não é desta maneira, não é verdade? Nós já aprendemos tudo isso. Mas Deus, meus amados, ele vem na hora certa, ele vem e declara: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeita.
Nós vemos isso no versículo 1, na parte B deste versículo 1 do texto, que ora nós estamos analisando aqui, meus irmãos. Vejam, meus amados, que Deus, antes de cumprir a promessa, chama Abraão a sua confiança, a sua obediência. Então ele quer que Abraão confie nele e que Abraão o obedeça. E assim nós vemos que Deus muda o nome de Abraão e de Saraí. E isto leva a uma mudança também de destino. É dessa maneira. Hoje em dia nós colocamos o nome das crianças porque o nome é bonito, um nome que combina, alguma coisa desse tipo, mas naquela época não, né? A mudança naquela época se dava porque o nome da pessoa representava o que ela seria, ou pelo menos a expectativa daquilo que se queria dela, e é desta maneira, e realmente correspondia a essas coisas. Abraão, ele significa pai exaltado, Abrão significa pai exaltado, enquanto Abraão significa pai de muitas nações. Abrão, meus amados, ainda não via, mas Deus já o chamava por aquilo que ele seria, ok? É desta forma. Então Abraão muda totalmente o nome dele. Saraí também, Saraí pode significar minha princesa, uma coisa pessoal, uma coisa familiar, né? Enquanto Sara significa princesa, ou seja, uma coisa mais universal, é uma coisa absoluta, uma coisa de todos, de todas as pessoas. Agora, a Sara não seria mais a princesa da sua casa, mas sim a mãe de todos os povos. E assim, com a mudança de nomes que ocorreu, Deus declara uma nova identidade. Deus declara um novo propósito, ou seja, um novo futuro. Abraão, ele seria pai de multidões, e Sara daria luz a um filho, e reis procederiam deste filho, porque a aliança passaria por Isaque, como todos nós sabemos. Tudo parecia, meus amados, pela visão humana, tudo parecia ali para Abraão, para Sara, pela visão humana de um modo geral, uma coisa impossível. As coisas que estavam sendo propostas pareciam impossível, porque Abraão já tinha 99 anos e Sara, além de uma idade avançada, ela era também estéril. Nós já estudamos sobre isso também, meus amados. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que o tempo, ele não anula a palavra de Deus. E tudo se cumpriria. É isso que nós vamos falar hoje aqui. Em Gênesis 17, 11, nós vemos também ali, que a circuncisão foi colocada como um sinal externo desta aliança que foi feita com Abraão. Era a marca física do povo de Deus, representava assim como que uma separação para Deus, o pertencimento ao povo da aliança, a obediência ao pacto divino, dessa maneira. E foi chamado de pacto perpétuo, pois apontava para a aliança com toda a descendência de Abraão. Com toda a descendência de Abraão. E hoje nós vamos descobrir algumas coisas a respeito disso tudo. Não era, meus irmãos, algo assim, alguma coisa, digamos assim, uma espécie de um ritual, uma coisa que deveria ser cumprido simplesmente pela ritualidade, pelo costume. Não, era uma coisa espiritual. E no Novo Testamento, a circuncisão que foi proposta já no Antigo Testamento, ela passa a ser entendida espiritualmente. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos aqui, porque já desde lá de Deuteronômio 10, 16, fica muito claro que nós devemos sim circuncidar o nosso coração. Desta forma, nós falamos disso várias vezes já também, assim como em Romanos 2, 29, da mesma forma. Portanto, hoje, meus amados irmãos, na nossa época, que nós estamos vivendo hoje, tem como sinal da aliança algo diferenciado, porque não está na nossa carne, está no nosso coração transformado. É você ter uma nova vida em Cristo Jesus. É você ser separado do pecado.
você viver uma santificação progressiva, continuada, você melhorar a cada dia, porque nós sabemos, meus irmãos, que Deus, ele muda a identidade do ser humano que o busca. Quando você vem de uma maneira, você vem totalmente fora do contexto do que Deus pede, e quando você entra nesta relação com Ele, Ele transforma, Ele muda totalmente nós como seres humanos. Então Ele muda a nossa identidade, não muda o nosso nome. Não há necessidade de mudar o nosso nome, mas Ele muda a nossa identidade. Basta para isso você buscá-lo, você estar nesta relação com Ele. Assim como ele fez isso com Simão. Simão, ele foi transformado em Pedro, vamos dizer assim. Saulo em Paulo, não que ele tenha trocado de nome, ele já tinha o nome dele grego, o nome dele judeu, mas Saulo foi transformado em Paulo, né? E aí eles foram tornados, assim, digamos, vamos para deixar mais claro para os irmãos, eles foram tirados do pecado e transformados em filhos de Deus, ou seja, eles foram tornado de pecadores para filhos de Deus. Mesmo quando a nós, meus irmãos, isso parece um tanto quanto tardio, né? Deus, ele não esquece as suas palavras, as suas promessas. Está demorando, sim, está demorando, não está demorando, está demorando para nós, no nosso contexto. Agora que fique claro sempre para cada um de vocês, né? Que fique claro sempre para cada um de vocês, Deus, ele cumpre as suas promessas. E que fique claro também sempre, meus amados, que não são as obras, não são as coisas que nós fazemos, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. É simplesmente um compromisso que ele exige com cada um de nós para que nós cumpramos. Estas são as marcas visíveis da obediência. Não é você tentar fazer obras para se justificar perante Deus. Não é dessa maneira, não. Você tem que ter um compromisso. Você tem que ter ética, uma boa conduta, você tem que ter coerência, equilíbrio. É desta maneira. Irmãos, Abraão e Sara aprenderam, como nós também aqui hoje devemos aprender, que o impossível humano é o palco do poder divino. O impossível para nós é o palco, é onde ele trabalha, é onde ele atua, é o que ele faz. Né? E com isso, agora que eu explanei para os irmãos, eu acredito que já tenha ficado mais ou menos claro para vocês, nós vamos acompanhar o sentido posto pela CPAD para nós estudarmos essa matéria, esse material que ele nos propõe aqui na sua revista. E já de cara, nós vemos, como nós já mencionamos, um salto muito grande na história. Muitos anos se passaram. Sara aqui, ela já está com 89 anos de idade. E Abraão com 99, como nós falamos para os irmãos. Estando eles prestes a receber a bênção que eles esperavam, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque a sua missão também mudaria. É desta forma. Como Abrão, ele era apenas um homem com uma promessa. Já como Abraão, ele é o homem através de quem Deus formaria povos. É desta forma, meus irmãos. Deus estava assim ampliando o seu propósito na vida dele. E a partir dali, ele foi conhecido pelo seu chamado. E nós já falamos sobre o significado dos nomes no início desta nossa aula de hoje. Então não vou ficar repetitivo. Hoje não. Hoje eu não vou ficar repetitivo com os irmãos, não. Quando nós falamos em Saraí, com relação ao nome dela ter sido mudado, já falamos também sobre isso um pouco agora no início, ela deixaria de ser apenas a esposa de Abraão para se tornar a mãe de nações e reis. Deus, meus irmãos, tirava ali Saraí de uma história limitada e a colocaria em um plano eterno. E isto foi feito a fim de confirmar a perpetualidade da aliança, ou pacto, ou concerto, como você quiser ou preferir chamar. Isto abrange os aspectos que nós já mencionamos nas aulas passadas, que isso abrangeria a terra,
o local, a geografia, abrangeria a semente, ou seja, os herdeiros, né? E as bênçãos que foram proclamadas sobre a vida deles. Veja que esta mudança de nome parece até sutil, mas tem um grande impacto, porque determina que, a partir dali, meus irmãos, o cumprimento da promessa se envolveria toda a semente, que envolveria toda a semente de Abraão, começaria a se cumprir e culminaria em um grande novo, ou seja, um grande novo povo de Israel seria um grande povo nesta relação com Deus. Ela teria a missão de apresentar a Deus a todas as nações e povos. É dessa maneira. Mas nós não podemos deixar também aqui de mencionar, conforme é proposta pela revista da CPAD, o riso de Abraão. Esse riso de Abraão, ele escapou diante da sua fragilidade humana. Ao saber que naquela idade, meus amados irmãos, ele seria pai, ele iria gerar. Quer dizer, aquele riso veio na mente dele, no seu coração, sabe? Foi um riso que escapou, assim, mas devido à sua fragilidade. Irmãos, naquela época, os homens normalmente geravam filhos até, em média, ali, 60 anos de idade. Mas, além disso, ainda tinha o agravante do fato de que Sara, ela era estéril, nós não podemos esquecer disso. Então, isso tornou mais frágil ainda o entendimento deles. E assim, como nós vemos lá em Gênesis 17, caiu ali o semblante de Abraão e ele se riu em pensamento, vamos dizer desta maneira. Este riso, meus irmãos, precisa ficar claro para vocês que não foi zombaria, mas sim uma reação humana de alguém emocionalmente abalado pela tensão entre a fé e a realidade humana, entre a fé e aquilo que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós conseguimos perceber. É desta forma. Imagine você, né? Mas vamos imaginar Abraão, nós estamos falando de Abraão. Imagine Abraão com 100 anos de idade e Sara com cerca de 90 anos. Né? E com décadas, meus irmãos, com décadas de busca e espera por um filho. Este riso que saiu, que verteu dele, que veio dele, revela surpresa diante do que para eles parecia impossível, diante da dificuldade humana de compreender os caminhos divinos. Lembre-se que ali estava se iniciando todas as coisas. Ali foi uma luta entre a esperança e a lógica humana, foi um confronto muito grande. Afinal, como poderia isto acontecer? Como poderia, humanamente falando, como poderia isto acontecer? Mas Deus, mesmo diante de tudo isso, Ele não cancelou a promessa. Nós estamos falando sobre a confirmação de uma promessa, sobre a confirmação da promessa de Deus a Abraão. Então, mesmo diante disso, Ele não cancelou a sua promessa. Porque Deus, meus irmãos, Ele consegue entender, ele entende a fragilidade humana, Ele entende esses momentos de vacilo humano. E assim nós vemos que mesmo homens de fé, como é o caso de Abraão, ele tem momentos de fragilidade. Imagina nós, meus amados, quem somos nós na fila do pão, não é assim? Abraão, ele é o pai da fé, mas jamais se esqueça que ele também era um ser humano e é falho. E a Bíblia não esconde isso de ninguém. A Bíblia não quer te vender um produto, não. Ela está querendo te ensinar a verdade, os fatos, como aconteceram. Né? Ter dúvidas momentâneas não anulam em hipótese alguma as promessas de Deus. Por mais que demore aos nossos olhos, meus irmãos, nós precisamos entender. Né? Por mais que nós tenhamos dúvidas, meus irmãos, nós precisamos entender. Deus continua sendo fiel. É desta forma. Isso só mostra que até homens de fé
tem limites emocionais e que Deus cumpre as suas promessas por fidelidade à sua própria palavra. Aquilo que ele pôs não é retirado. Deus não tem sombra de variação. Não é desta forma. Então, ele cumpre e é fiel às suas promessas devido a ter colocado a sua própria palavra sobre elas. Mas, vamos lá, quando em Gênesis 17:2, Deus aparece ali para Abraão e diz: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente, te multiplicarei extraordinariamente. Ele está reafirmando a sua promessa já dada, mas agora de uma forma mais completa, agora de uma forma definitiva. Ali não era um acordo entre iguais, meus irmãos. Era uma aliança com o próprio Deus que dizia: o plano não falhou. O plano não falhou. A minha promessa, ela continua viva. Haviam se passado anos com Abraão e Sara na espera. É desta forma, mas Deus reafirma. Ele diz que o seu propósito continua intacto. Esta é a confirmação da sua promessa. Ele começa a nova obra da criação de uma nação especial, por meio da qual suas bênçãos messiânicas, começamos a entrar em assuntos que vocês vão perguntar, mas já estamos chegando lá, por meio da qual as suas bênçãos messiânicas e, em última instância, até as bênçãos do reino se tornariam realidade, tanto por intermédio de Abraão como de seus descendentes. Quem são os descendentes de Abraão? Ou seja, tudo se cumpria, meus amados irmãos, a seu tempo. Tanto que ainda está acontecendo hoje, comigo aqui, com vocês, está ocorrendo ainda hoje. Com isso, Abraão ele se torna instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Se atenham a isso, todas as famílias da terra. Abraão seria o início visível do povo através do qual Deus revelaria a sua lei, os seus profetas e, finalmente, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso com propósitos muito claros, meus irmãos, muito claros. Podemos falar, Deus ele queria levantar uma nação santa, distinta das demais. Este é um ponto. Ele queria também preservar a revelação divina, pois por mais que por meio dos patriarcas se transmitiria a sua verdade para gerações futuras, isso tem que ter um prosseguimento, né? Assim, tudo isso vinha e prepararia a vinda do Messias. Nós já temos aqui 3 situações diferentes, né? O Salvador, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós veremos ali o maior objetivo dele, que era o quê? O de manifestar a sua fidelidade, a fidelidade divina, vendo cada geração que Deus cumpre de fato o que promete. É desta maneira. Além, é claro, deste concerto também, eu já falei, podemos falar conceito, aliança, concerto, aliança, além também, é claro, deste concerto conter as promessas que nós já mencionamos, como no caso a descendência, que Abraão seria pai de muitas multidões, da promessa da terra, como nós mencionamos, que os seus descendentes herdariam aquela região ali de Canaã, da promessa também de que povos e nações sairiam dali da linhagem de Abraão, isto além de sua promessa de presença divina em toda a sua descendência, meus irmãos. E esta é uma das suas maiores promessas, a deste relacionamento mais íntimo com Deus. Porque em Abraão, como nós já vimos, já estudamos, seriam benditos todos os povos, através
da sua descendência. E quem foi a descendência de Abraão? Jesus Cristo, meus irmãos. E isto aponta para um concerto maior. A aliança abraâmica, ela era eterna em propósito. Ela era eterna, não acabou ali não. Ela era eterna. E ela encontraria a sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, como nós já falamos, a circuncisão era o sinal. Não é? Já no Novo Testamento, não é a circuncisão, é a transformação do coração. Não é uma coisa física, é a transformação do coração. E assim chegamos à salvação universal que é feita em Cristo Jesus. Prestaram atenção nessa palavra que eu usei? Universal. É desta maneira em Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento da já perfeita aliança firmada com Abraão. Porque Deus chama pessoas para propósitos especiais. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que fez o concerto com Abraão, ele cumpre as suas promessas hoje, aqui, comigo, com você. Irmãos, nós temos um chamado especial, nós temos um plano redentor e estamos, como crentes que somos em Jesus, vivendo promessas que atravessaram gerações. E entendemos com isso que quando Deus faz um concerto, não serão apenas bênçãos, será a sua presença em nós por gerações, como nós acabamos de falar e ver. Este é o plano de Deus para salvar a humanidade. Ouviram, amados? A humanidade. Nós precisamos ter isso em mente. Inclusive para os judeus, que deverão reconhecer Jesus como Deus. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Nós temos um adendo que eu acrescentei nessa nossa aula para falar com os irmãos. Inclusive, os judeus, eles deverão e terão que reconhecer Jesus como Deus. Mas voltando ao teor da nossa revista, nós vamos falar da circuncisão, que é um sinal visível desta antiga aliança. Nós vemos que todo homem deveria ser circuncidado, desde filhos naturais, estrangeiros e até escravos, tanto comprados como nascidos em casa. O texto é muito claro quando se refere a isso, basta nós lermos o texto. Este seria o sinal externo de que se pertencia ao povo de Deus. E isto deveria ser feito no 8º dia de nascido. Quando se nascia na família, no 8º dia deveria ser feita a circuncisão das crianças. Conforme Gênesis 17, 12. Basta nós lermos um pouquinho e vocês confirmarão. Toda a nossa estrutura, toda a nossa aula é baseada na Escritura Sagrada. Não foge uma linha para a direita, uma linha para a esquerda. É tudo Escritura Sagrada. Para adultos, meus amados, inclusive para o próprio Abraão, isto deveria ocorrer imediatamente ao se entrar na aliança. Isto não era uma coisa opcional e nem tampouco apenas simbólica. Era um mandamento muito claro e direto. Tinha vários propósitos, como, por exemplo, um sinal de pertencimento a Deus, o que distinguia também Israel das outras nações. Também era como um sinal de obediência, porque quem recusasse, ele seria excluído do povo. Gênesis 17, 14 deixa isso muito claro. Ou seja, rejeitar a circuncisão era rejeitar a aliança abraâmica, ou seja, a aliança com Deus. Abraão, ele foi circuncidado com 99 anos. Ismael, seu filho, nós ainda não estamos falando aqui de Isaac, ele só tinha Ismael até aquele momento. Seu filho foi circuncidado com 13 anos de idade. Esse pacto era conhecido como Brit Milá. Mas, com o tempo, Deus começa a revelar algo mais profundo, meus amados. O problema não é só externo. Em Deuteronômio 10:16, nós vemos que nós devemos circuncidar o nosso coração. Assim como lá em Jeremias 4:4, que diz que nós devemos remover essa dureza interior que nós temos dentro de nós. E com isso, Deus, ele quer mostrar que não basta um sinal no corpo, é necessário
transformação real e verdadeira interior. É caráter, é postura. É desta maneira. E ao chegarmos no Novo Testamento, nós vemos em Romanos 2,28 que a verdadeira circuncisão é a do coração. E assim vai ficando mais claro, cada vez mais claro. Né? Lá em Colossenses 2,11 também, nós vemos que em Cristo nós fomos circuncidados espiritualmente. Não é mais um corte físico, é a obra do Espírito Santo no interior do crente em Jesus Cristo. Deus sempre quis mais do que um ritual, vamos chamar de ritual para que todo mundo entenda. Vocês já sabem como é um ritual, uma coisa feita consecutivamente, sempre oferecida, sempre preparada, repetida. Então ele não quer mais esse ritual. Né? Ele vai nos apresentando assim o seu propósito, conforme nós somos preparados para entendê-lo. Então, conforme você vai se desenvolvendo no conhecimento, ele vai te apresentando mais coisas. Ele quer de nós um coração quebrantado. Nós falamos muito sobre isso, um coração obediente, um coração transformado. E aqui, meus irmãos, fica uma pergunta. Você tem apenas aparência ou você de fato foi e está sendo transformado por Deus? Responda para você mesmo, se analisa, faça um autoexame e entregue-se a Deus. É isso que nós buscamos aqui, uma verdadeira entrega. Há em você um verdadeiro arrependimento dos erros e pecados cometidos. Há de fato uma mudança nas suas palavras, uma mudança no seu comportamento. Há em você, meus irmãos, vida em Deus? Esta é a pergunta. Há em você vida em Deus? Como eu falei, responda para você mesmo. Repense, busque a Deus acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? E aqui eu quero fazer um acréscimo, como eu falei para os irmãos. Conversei até com o meu pastor Gilson a respeito disso, se seria conveniente. Ele achou que sim, ele falou que poderia. Então estamos aqui fazendo um adendo. A antiga aliança, sobre a antiga aliança e a nova aliança. Afinal, Deus tem dois povos, como é que é? Os judeus e os gentios e os judeus, a igreja e o povo judeu. Como é que é isso? Como é que funciona? Existem muitos erros de pensamento e de entendimento a respeito disso. Mas vamos falar o que a Bíblia nos apresenta. Né? Existem muitas dúvidas e a internet, meus amados, desculpem, e a internet traz muitos enganos a respeito disso. Mas aprendam, irmãos, que a Escritura Sagrada ela não trata a antiga aliança e a nova aliança como sendo opostas, não trata. Ela trata, assim, como etapas de um mesmo plano redentor que começa em Abraão e se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa a Abraão, ela é a base, como nós vemos lá em Gênesis 17. Estamos vendo, né? Aqui em Gênesis 17, a promessa de uma descendência de uma terra. Ele afirma que ele seria o pai de muitas nações. E há um detalhe especial, essencial, em Gênesis 12:3, que diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então é somente para o povo judeu? Não. É para todas as famílias da terra. E aqui nós já vemos que a promessa não era apenas para o povo de Israel. Né? Ela tinha um alcance, digamos assim, universal. Digamos assim, não é um alcance universal. Além da aliança com Israel, a lei, a circuncisão e etc., ela é dada depois por meio de Moisés. Tudo isso veio através de Moisés, lá em Levítico 12, versículo 2 e 3. E era assim para o povo de Israel. Então a circuncisão, a lei, ela era para o povo de Israel como separado para Deus. Ela era condicional e estava ligada à obediência como um sinal externo, fazendo parte da lei cerimonial, sem anular a promessa feita a Abraão. Então existia a lei sem anular essa promessa feita a Abraão. E assim a nova aliança em Cristo Jesus,
ela não cancela a aliança com Abraão, mas sim cumpre plenamente, conforme Gálatas 3,16 relata. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, a promessa sempre apontou para Cristo. Ele é o cumprimento da aliança. E os herdeiros, meus amados irmãos, somos todos nós, conforme Gálatas 3, 28 e 29, que diz: se nós somos de Cristo, né, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito simples, muito claro. E isso muda tudo. Não é questão de etnia, não é ser gentil ou judeu, é questão de fé em Cristo. Ou seja, é para todos, sim, meus irmãos, para todo o mundo. Entendam isso. Mas, embora toda a rebeldia, Deus não rejeitou Israel, conforme nós vemos lá em Romanos 11:1, onde Paulo diz o quê? Rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Vemos, portanto, que ainda há um propósito para Israel. Né? Paulo, ele se entregou a Cristo e viveu Cristo, mas aqueles que ainda estão aí resistindo, existe sim um propósito para eles, existe sim um propósito para este povo. Nós vemos isso em Romanos 10, 12, 13, porque todo aquele que invocar a Deus será salvo. Ou seja, judeus não são salvos automaticamente, como pensam alguns, né? E não são salvos também por serem simplesmente descendentes de Abraão. Não é dessa forma. Eles também precisam de Cristo. Portanto, a promessa continua válida para todos, inclusive para eles. E é recebida pela fé e não pela linhagem. Então não é porque eu sou judeu, não é porque eu sou o povo de Israel, não. É dessa maneira. Então Israel ainda tem papel no plano de Deus. Mas para herdar o reino é preciso entrar na nova aliança, como vemos claramente lá em Hebreus capítulo 10, Colossenses capítulo 2, que apresentam a suficiência de Cristo e o fim do sistema da antiga aliança. Aquele sistema da antiga aliança é dado como finito, né, para ser usado como meio de salvação. Leiam esses textos que eu passei para os irmãos, Hebreus capítulo 10, Colossenses capítulo 2, é muito interessante e muito importante. E aí vocês vão ver que as práticas antigas elas eram apenas sombras, mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo, a salvação vem agora através dele, conforme Colossenses 2, no versículo 17. E Romanos 11 também, meus amados, fala de um endurecimento parcial, uma futura ação de Deus, e com isso todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Entendendo-se assim, vamos dizer, entendendo-se assim desta forma, que haveria uma conversão futura dos judeus em Cristo e não fora dele, mas em Cristo sempre, não fora de Cristo. A nossa visão é pré-tribulacionista. Portanto, entendemos que isso ocorreria após a grande tribulação, que se segue ao arrebatamento. A igreja é arrebatada durante esse período de 7 anos, que é o período de tribulação. Os judeus seriam bastante atacados, eles sofreriam bastante. Então, de uma forma muito simples, meus irmãos, explicando para vocês. No pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada. Vou repetir para os irmãos. Deus endurece e trata novamente Israel nesse período. E assim os judeus começam a se converter a Cristo, atingindo seu auge no fim da tribulação. E com isso Cristo volta e estabelece o seu reino. Então, a confirmação da sua promessa foi feita e nós a estamos vivendo hoje ainda. E ela vai até, meus amados irmãos, após a tribulação. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na nossa próxima aula também teremos informações muito importantes. Que Deus abençoe e proteja sempre a cada um de nós. Uma semana abençoada para todos, em comunhão com a família, com os irmãos.
Amém, meus queridos? Deus abençoe.